utensílio mais sagrado que existe no tabernáculo do Senhor. A Arca da Aliança, de igual forma, o tabernáculo, ela foi revelada a Moisés no Monte Sinai, aonde Deus visitou, e durante 40 dias e noites o Senhor se revelara a Moisés. Depois da rebelião que houve em Êxodo 32, o Senhor, ele chama Moisés mais uma vez, mais 40 dias na presença do Senhor, e ali Deus abriu os céus e o leque da revelação para com o destino do filho de Israel. Diante disso, foi necessário, no capítulo 31, versículo 2, Deus levantar a Oliabe e Bezalel para que pudesse inventar invenções, ou seja, a arquitetura Deus deu a Moisés, toda a engenharia do tabernáculo, mas quem ia fazer a mão de obra, o mestre da obra, seria Bezalel e a Oliabe. Eles foram cheios do Espírito Santo de conhecimento e de sabedoria, e assim Deus levantara no meio do deserto o tabernáculo, aonde o Senhor visitara o seu povo. Segundo a tradição bíblica nos mostra que esse tabernáculo futuramente ele iria ser transformado no grande templo do Senhor, no período ainda de Salomão, aonde foi edificado este maravilhoso templo, aonde está classificado entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Percebe-se que ele possuía 3 subdivisões. Ele possuía o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. A Arca da Aliança, nessa mesma moldura de engenharia, nessa mesma arquitetura do tabernáculo, ela estava centralizada no lugar santo dos santos, conhecido como lugar santíssimo, aonde, para ter-se o acesso a ela, só era validado uma vez por ano, diante do tabernáculo, diante do templo do Senhor. O sumo sacerdote é quem tinha essa autorização para entrar uma vez por ano e sacrificar por si e pelo povo de Israel. Daí então, na Bíblia Sagrada registra que era necessário na roupa do sacerdote haver algumas campainhas de romãs, aonde Deus visitava o sumo sacerdote no Santo dos Santos, e na medida que a nuvem da glória de Deus descia, na medida que Deus tomava conta do santíssimo lugar, o sumo sacerdote sentia uma alegria extraordinária, especial, fora do comum, e na medida que ele sentia essa alegria, o seu corpo, ele reagia à presença de Deus, e conforme as campainhas tocavam, isso era um sinal para os filhos de Israel de que Deus tinha descido no Santo dos Santos e que Deus estava se revelando para o sumo sacerdote. Isso era um motivo de alegria. Toda vez que a campainha tocava, a multidão glorificava a Deus em todo o arraial de Israel. Tendo em vista este grande momento, só quem tinha o acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote. A Bíblia diz, porém, que os outros utensílios, as demais funções, ela era exercida continuamente, precisamente todos os dias para a limpeza, e de 7 em 7 dias para a troca dos pães, de 12 em 12 horas para a troca do azeite, do castiçal, para a troca do incenso, que eu já ministrei aqui, e uma vez por ano o Santo dos Santos era visitado. Mas o que me chama a atenção, a detalhe, é que a Arca da Aliança, por ser símbolo da presença de Deus, ela esteve com Israel na maioria das fases da sua vida. Ela esteve com Israel no deserto, ela esteve com Israel em Jericó, ela esteve com Israel na travessia do rio, aleluia, Jordão, ela esteve com Israel nas grandes lutas e pelejas. Através da presença de Deus na arca, os filisteus foram feridos, mesmo depois de terem roubado a arca de Siló no templo de Eli. A Bíblia diz que a presença de Deus estava ali, e por sua vez, enquanto eles queriam humilhar o Deus de Israel, a Bíblia nos mostra que Dagon se encontrava por 2 vezes em uma só noite, prostrado. A estátua de barro, a estátua que era feita pelos filisteus, estava inclinada perante a arca do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos mostra a soberania da presença de Deus através daquele utensílio sagrado chamado Arca da Aliança. Mas o pregador chama a atenção aqui de uma coisa: como é que a arca foi
feita. A arca foi feita na orientação divina, com alguns segredos, segundo a Bíblia Sagrada diz, capítulo 25, versículo de número 10 em diante. Deus disse: eu quero madeira de acácia, eu quero que a madeira seja forrada de ouro por dentro e por fora, eu quero que essa madeira possua também esse caixote, possua também argolas nas suas extremidades e possua valares, porque com eles ela será levada. A ordem de Deus para com os levitas e sacerdotes da época era que a arca da aliança não fosse levada em carro de ouro, como fez Davi lá na frente. Davi estava bem impressionado, mas o padrão era aquele. Então a ordem de Deus era que a arca e os demais utensílios fossem levados por aqueles que foram consagrados para levá-la. Ou seja, os levitas e sacerdotes tinham por obrigação de colocá-las nos ombros. 4 sacerdotes, 4 levitas tinham essa responsabilidade para transportar a arca. Por que você diz isso, irmão Pedro Henrique? Por causa do seguinte: quando a Bíblia diz que Israel passou 40 anos no deserto, a Bíblia diz que eles eram guiados, vou repetir, eles eram guiados por algo chamado de coluna de nuvem e coluna de fogo. Coluna de nuvem de dia, para ninguém morrer por causa do sol calciante de 50 graus Celsius, e coluna de fogo à noite por causa da temperatura negativa. Enquanto estava frio em todo o deserto, Deus dizia: aqui ninguém vai morrer de frio, porque o fogo, a chama, a coluna vai acompanhar o meu povo durante todo o deserto. Segundo a narrativa bíblica, vai nos mostrar então que diante dessa rotina, a coluna de nuvem e fogo andando, a Bíblia diz que quando a coluna anda, o povo anda, a coluna para, o povo para. Nesse mover, nesse inteirinho, toda vez que a coluna de Deus parava, por obrigação eles armavam a tenda e colocavam todos os tecidos no tecido sagrado lá. Quando a coluna andava, eles tinham que desarmar a tenda de novo e colocar os utensílios nos ombros e caminhar pelo deserto. Aqui é a razão dos varais, está nas extremidades deste grande utensílio sagrado chamado Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança possuía 3 utensílios. Possuía os mandamentos do Senhor, testemunho de Deus, 10 mandamentos, pedra do mandamento de Deus. Possuía o maná que desceu do céu quando Deus cuidou do seu povo e o povo comeu maná no deserto. Possuía também a vara de Arão que floresceu. Segundo a Bíblia Sagrada nos mostra, para começarmos a entender aonde queremos chegar, é necessário começar por este momento aqui, detalhar a classificação, características da Arca da Aliança, como é que ela foi feita, como é que Deus utilizou-se, aleluia, para fazer de um caixote símbolo da sua presença. Deus olhou para nós e disse: eu quero, aleluia, madeira de acácia, eu quero ouro, eu quero, aleluia, que tenha alguém que possa conduzir, eu quero que os mandamentos, a vara de Arão e o maná que desceu do céu estejam presentes junto com a arca. Porque tudo isso, amados irmãos, deixa-me detalhar uma breve introdução aqui, para nós entendermos a preocupação de Deus. Eu queria que você repetisse comigo, eu aprendi de uma forma pedagógica. Quando a igreja repete algo, é mais fácil da igreja absorver, aleluia, o que está sendo passado. Aleluia, o nosso presidente, o nosso pastor Valmir sempre também está mencionando isso. Quando ele repete algo, pede para você falar algo, é porque é mais fácil de assimilar. Eu queria que você neste momento pudesse assimilar isso aqui e dissesse comigo a seguinte palavra. Diga comigo assim: Deus. Quem está vivo, diga Deus. Quando cria alguma coisa, ele tem uma função específica. Quando Deus estabelece a arca tem uma função. Quando Deus estabelece a mesa no propiciatório, a mesa tem uma função.
O castiçal de ouro tem uma função, o altar do incenso tem uma função, o altar do holocausto tem uma função, a mesa, ou melhor, a pia de bronze também tem uma função. Cada um tem um ensinamento e todos eles vão apontar para Cristo lá na frente do Novo Testamento, mas cada um tem sua função. Eu não posso fazer na mesa da propiciação o que Deus mandou fazer no altar do incenso. Eu não posso utilizar-se da função do incenso para ir para o holocausto. Eu não posso me utilizar do holocausto para chegar no castiçal de ouro, e nem posso utilizar do castiçal para fazer o que é a pia de bronze fazer. Deus criou tudo e todos com uma função específica. Diante disso, eu quero dizer a você que nas maiores construções, ou até nas pequenas, você já observou que muitas coisas é notáveis nas construções, muita coisa tem a sua função nas construções. Você já observou que numa construção desse prédio, você vai ver que a janela, ela está ali porque tem uma função. As portas estão associadas aos lados porque tem uma função. Você vai observar essas luminárias que estão aqui porque tem uma função. Essas coisas são visíveis e notórias à vista de todos que assim adentram a edificação. Mas você já observou que lá no tabernáculo e também nas construções de hoje existe um tecido que não é tão visto assim? Você já observou que muita gente que entra numa construção, eles vão elogiar a pintura, vão elogiar cada coisa que está à sua vista, as janelas, os ar-condicionados, os aparelhos de som. Mas me diga, qual de nós algum dia parou para observar o prego da construção? Qual de nós um dia parou para observar o parafuso de uma construção? Hoje já tem até uma modernidade que tampa até os parafusos da construção, porque já entenderam que fica feio se ficar à mostra. Mas os pregos e os parafusos também têm a sua função. Diante disso, eu quero dizer a vocês, senhoras e senhores, não importa se você aparece ou se você não aparece, não importa se você for visto ou se você não for visto, não importa se você for lembrado ou se você não for lembrado, você está aqui porque tem uma função, você está aqui porque tem um chamado, você está aqui porque tem algo de Deus na sua vida. Então, no nome de Jesus Cristo, como disse o amado irmão que me antecedeu, não desanime por nada nessa vida. Se você canta, continue cantando. Se você prega, continue pregando. Se você evangeliza, continue evangelizando. Pregador, não sou tão visto porque eu só sei orar, continue orando, porque é desse jeito que Deus vai te abençoar. Aleluia, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Me ajude a pregar mais uma vez para alguém entender. Toque no ombro de alguém e diga para ele assim: você está aqui porque Deus tem um propósito contigo. Diga para ele: Deus tem um propósito com você, Deus tem um chamado. Aleluia, 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 glória ao nome de Jesus. Já tem gente entendendo aqui, aleluia, aleluia. Deixa eu acelerar um pouco aqui, aleluia, glória a Deus. Cada coisa foi feita com um propósito, com uma função. Deus olhou para a árvore e Deus disse assim: eu vou fazer ela de madeira de acácia. Madeira de acácia, segundo os historiadores bíblicos, uma das madeiras mais feias que existe. Madeira de acácia, uma das madeiras mais desprezíveis à ótica humana neste tempo, porque hoje não, neste tempo era das mais desprezíveis. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente só despreza algo porque não sabe o valor que tem. Essa madeira era desprezível pela ótica humana, mas Deus olhou para ela e disse: eu vou usar esta madeira. Essa madeira não era pela ótica humana para estar aqui. Mas por que você diz isso? Porque ela só cresce em 2 lugares. Alguns ainda ousam dizer há 3 lugares.
mas até onde eu fui buscar, ela cresce em 2 lugares: nos desertos e nos vales. Ou seja, lugar de pouco acesso, lugar onde poucas pessoas vão. E por que Deus tem uma madeira de acácia para usar? A madeira, ela é feia, a madeira é enrolada, a madeira é cheia de nó. Aleluia! Pela aparência ninguém quer. Aí quando eu olho essa madeira e vejo Deus escolher ela, eu olho a minha vida e eu olho a sua. Eu olho para o nosso tempo e vejo que ninguém, irmãos, na igreja tem direito de querer, aleluia, ser mais santo que ninguém. Eu não tenho direito de querer condenar você por causa de alguma falha, por causa de um erro que você possua, seja no caráter, na personalidade. Aleluia, estamos aqui para ir para o céu. Se eu não puder me ajudar, me matar, eu não vou. Aleluia, por que você diz isso? Porque toda vez que eu for olhar o defeito seu, eu vou ter que me lembrar de que eu sou feito da mesma madeira que você foi feito. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ninguém aqui é mais santo que ninguém, não. A gente está em busca da perfeição, estamos em busca do céu, mas até chegar lá a gente vai ter falha, a gente vai ter erro. Aleluia, não adianta eu querer ser melhor do que você, porque você foi feito de uma madeira. Você tem defeito, mas eu tenho defeito também. Talvez o defeito do seu irmão não seja o mesmo seu, mas você pode ter outro defeito que ele não tinha. E aqui que eu vou entender: Deus olhou para mim e para você, todo enrolado. Se for olhar pela aparência, não estava nem aqui. Se for olhar alguma qualidade, a gente não chegaria. Mas Deus olhou para mim e para você e disse: aqueles que ninguém quer, eu vou querer. Quem ninguém acredita, eu acredito. Quem ninguém quer investir, eu vou investir. Aleluia, você está aqui por causa dele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estava de joelho dobrado aqui, chorando diante de Deus, dizendo: Deus, eu não sou digno de estar aqui, porque eu sei as minhas limitações, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o milagre que Ele fez na minha vida. Aleluia, isso aí toda vez que eu venho me quebrantando e dizendo: eu não posso, eu não mereço, mas eu recebo a graça dele sobre mim, entendo, aleluia, que o poder dele não se aperfeiçoa na força de ninguém. Quando eu penso que estou fraco, aí a presença dele já me diz: você é forte, aleluia. Você pode pensar que é fraquinho, mas se a presença dele está contigo, o crente mais fraco que tiver aqui, irmão, os demônios vai ter que sair da frente dele, vai ter que sair da rua, do quarteirão, aleluia, da casa, porque quem está contigo é maior. Eu vou querer essa madeira aí. Aí Deus vai dar aquele trato. Aí o diabo lá fora já fica com raiva, né? Porque você e eu se converteu. Eu não sei você, mas no meu tempo tinha muito disso aí. A gente sempre tinha um colega ou outro lá do mundo que quando via a gente se converter dizia: não vou dar 15 dias. Isso aí é contar nos dedos, daqui a pouco sai. Não é assim ou não é? Porque ninguém acredita. Aí eles ficam doidos, irmão, porque Deus foi lá já e lhe chamou. E se eles não entendem, imagina o diabo, que não é onisciente nem nada. Quando vê você e eu, que já pegou muito lá no mundo, chegar na igreja, se converter, aleluia, e Jesus transformar a nossa vida, eles ficam sem entender, os demônios não entendem. Por que ele está mudado agora? Deus quis quem ninguém quis. Deus investiu em quem ninguém queria investir. Se
endoidece, porque a gente aceitou ao Redentor das nossas almas, chamado Jesus. Eles ficam mais doidos ainda. Os demônios batem cabeça do inferno. Por quê, pregador? Porque além de ele te chamar, ele lhe deu aquilo que tem de mais precioso no céu. Ele revestiu eu e você de ouro. E ele disse: eu quero ouro por dentro, eu quero ouro por fora. Eu quero que ele seja revestido daquilo que é espiritual. Ouro é aquilo que é divino. Se o diabo já endoidece e vê você na igreja, imagina como ele fica quando vê você falando línguas estranhas, quando vê você batendo palma, chorando, glorificando a Deus. Ele não entende, mas o que é isso, pregador? Me explica. Isso é ouro, meu filho, isso é ouro. Aleluia, Jesus disse, aleluia. Tem um Espírito que vós recebeis, o mundo não pode receber. Nós temos uma alegria que o mundo não consegue compreender, porque isso não é da terra. Esse ouro é do céu. Quem tem ouro, dá um sinal. Quem tem ouro, aleluia. Deixa eu ver quem tem ouro aqui, aleluia. Quem tem glória, glorifica a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia para Deus. Você que tem línguas estranhas, fica livre para adorar a Deus em línguas. Isso não é da terra, isso é celestial, isso é precioso, isso é ouro. Vara de Arão que floresceu, maná do céu. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas por que 4 argolas e não 2? Por que 4 argolas e não 3? Por que 4 argolas e não 1? Porque as argolas, o rodapé da arca, ao levantá-la, os levitas, as argolas fazem com que a arca tivesse algo chamado de equilíbrio ou estabilidade. Equilíbrio ou estabilidade. Por que isso? Porque se faltasse alguma delas, a arca iria virar, tombar ou cair. Por que 4 argolas? Equilíbrio e estabilidade. Todos os que têm carro, antes de fazer uma grande viagem, muitos de nós às vezes desobedecem isso, mas é regra. A maioria de nós faz algo chamado de um serviço chamado de balanceamento, não é assim? E tem outro nome: alinhamento e balanceamento. Para que isso? Para que em qualquer momento que a gente entre numa curva sem perceber a velocidade ou percebendo, distraído, o carro possa proporcionar uma coisa chamada de estabilidade, para que não venha haver a ocasião do carro capotar, virar, cair. Deus nesta noite me trouxe aqui
Porque ele sabia que Satanás tentou tirar de você algo chamado de equilíbrio e estabilidade. Eu não sei quanto tempo de crente você tem, mas às vezes o inimigo se utiliza das fragilidades da vida para tocar nas áreas da vida que mais nos entristecem e que mais nos abala. Mas o Senhor Jesus, Ele cuida tão bem de nós, que quando Ele percebe que a gente vai sair do rumo, Ele diz: você vai dar para a Santa Ceia hoje, porque hoje eu vou lhe dar equilíbrio e estabilidade. Eu adorar. Levante a mão por um momento. Ai, Deus! Eu não sei qual foi a artimanha que Satanás usou para tirar a sua fé, para tirar o seu ânimo, a sua força, a sua espiritualidade. Eu não sei o que o inimigo utilizou para roubar você de Deus, tirar você da presença, mas o Senhor trouxe esse vaso de barro só para te dizer que Ele está te restituindo o equilíbrio e a estabilidade. Capítulo 33 de Isaías, versículo de número 7, versículo de número 6: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Levante a sua mão para profetizar junto comigo. Coloque essa mão no ombro de alguém que está perto de você e diga para ele assim: receba a estabilidade de Deus. Diga: receba estabilidade de Deus agora. Receba o renovo. Essa tristeza vai ter que ir embora. Essa angústia vai ter que dar marcha ré para os infernos. Esses demônios que te atormentavam vai ter que arrumar bagagem embora nessa noite. Porque Deus está te dando a estabilidade. Está vindo renovação. Ai, meu Deus do céu, eu vou profetizar. Levante a mão, recebe dessa presença aí. Recebe essa glória de Deus. Recebe deste renovo agora. Enquanto você está recebendo, Deus está me confirmando aqui agora que Ele vai dar controle. Na tua família vai ter controle. Na tua casa vai ter controle. Na tua finança vai ter controle. No teu trabalho vai ter controle. Tudo que estava fugindo do teu controle, Deus está dizendo: eu estou colocando tudo no lugar agora. Vou te dar estabilidade. Prepara.